Paulo e pesquisador associado do GESEL. A promoção desse webinar é do GESEL. O GESEL é o Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O GESEL já tem 23 anos de atividade e o coordenador geral é o professor Nivaldo de Castro, que todos nós conhecemos. A motivação desse nosso webinar é a vida útil regulatória dos ativos da transmissão e os reforços e melhorias em equipamentos de transmissão. A ANEEL lançou, em fevereiro, uma consulta pública de número 05, cuja finalidade foi obter subsídios para o relatório de impacto regulatório, ou seja, antes de emitir uma regulação, analisam-se os impactos que essa nova regra possa criar. Pois bem, essa análise foi aberta ao público no período de 6 de fevereiro até 22 de maio. No momento, a ANEEL recolheu todas as contribuições e está trabalhando, então, analisando, para se saber qual o texto que possa ser colocado, então, como uma modificação da regulação. Da mesma forma, a consulta pública de número 30 de 2020 foi lançada em abril, 16 de abril, e ficou aberta até 25 de junho passado, teve a finalidade de obter aprimoramentos, melhoria em toda a regulação que esteja associada a reforços e melhorias nas instalações de transmissão de energia elétrica. Muito bem, esse nosso webinar tem como objetivo melhor entender as visões das transmissoras, a visão da indústria fornecedora e das entidades científicas, do pessoal que estuda, que se aprofunda, vinculados a institutos de pesquisa ou associações, sobre o caso dos ativos da transmissão. Ativos da transmissão. Entendemos que são importantes os ativos, esses que garantem a integração da nossa rede, estão ligados diretamente à continuidade da prestação de serviço. O objetivo, então, é melhor entender e, como resultado, será elaborado um texto com as percepções colhidas nesse nosso webinar, um texto que no GESEL chamamos de TDSE, que são textos para discussão de assuntos ligados ao setor elétrico, e ele será divulgado em conhecimento de todos. O GESEL já está trabalhando, logicamente, em cima desse assunto e complementará esse texto com as percepções que tivemos agora aqui nesse nosso webinar. Pois muito bem. Qual o modelo do nosso encontro desta manhã? Primeiro, um palestrante, e depois, 3 debatedores. O palestrante é Nelson Rubner, conhecido por todos. O Nelson é engenheiro eletricista com pós-graduação em matemática. Ele é um consultor sênior de energia no GESEL. O Nelson foi ministro de Minas e Energia e foi diretor-geral da ANEEL também. Qual a motivação da participação do Nelson? Bom, ele já viveu, esteve sentado na cadeira do Ministério, com uma visão, portanto, de poder concedente. Tem o conhecimento regulatório, ele esteve sentado na cadeira da direção-geral da ANEEL. E hoje é um estudioso, um aperfeiçoador de assuntos ligados ao sistema elétrico e atua dentro do GESEL. O Nelson fará uma apresentação de uns 20 minutos, e, em seguida, nós convidamos 3 debatedores. O primeiro deles, Mário Miranda. O Mário é formado em engenharia elétrica, lá pela Universidade Federal de Itajubá. Ele é o presidente executivo da ABRATE e atuou por 36 anos na Eletronorte. A presença do Mário se deve à presença de associação das empresas transmissoras, as empresas que fazem da operação das linhas de transmissão seu motivo maior. Quem pode representá-la? Nós escolhemos a ABRATE, a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, que é uma associação que já tem 20 anos de atividade, porque ela reúne a maioria
das empresas associadas com maior volume de ativos com alto tempo de vida útil, ativos que já estão caminhando para o momento da substituição, de uma renovação, que é assunto do nosso webinar. Uma pergunta que logo de cara fica para o Mário ir pensando é, afinal de contas, quais são os desejos das empresas de transmissão dentro desse momento? O nosso segundo convidado é o Antônio Carlos de Carvalho. É um engenheiro eletricista, ele é especialista do Comitê de Estudos A3, do SIGRE Brasil. O SIGRE, vocês sabem, essa associação que começou há 50 anos atrás aqui no Brasil, atua em todos os ramos, praticamente, dos sistemas de potência, e esse grupo, Comitê de Estudos A3, é especializado em equipamentos de alta tensão. O Antônio Carlos, ele é sócio do SIGRE há 36 anos. Portanto, ele acompanha a vida, a evolução, o crescimento desse nosso sistema de transmissão. Por que a presença de um especialista? Pelo conhecimento tecnológico e pelo histórico da transmissão. Uma pergunta que já fica para o Antônio pensando: quais serão os novos papéis de entidades do nosso setor elétrico na definição de necessidades operacionais, as quais hoje as empresas de transmissão possam estar vivendo? O nosso terceiro debatedor é o Aurélio Matedi. O Aurélio é engenheiro eletricista, tem um MBA lá na Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. Hoje é diretor de vendas do segmento vertical de Power Utilities da Siemens Energy do Brasil. O Aurélio já coordenou desenvolvimentos de projetos em diversos países, na Alemanha, inclusive. Por que se justifica a presença do Aurélio e da Siemens, uma vez que ele atua na Siemens? A Siemens, ela criou o Centro de Inovação Siemens Energy do Brasil no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Louvável atitude, qualquer um dos fornecedores, fabricantes podem fazer, mas ela teve a iniciativa e criou um centro de inovação aqui no Brasil. Uma multinacional, ela tem centros em outras localidades, mas ela postou o seu aqui dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela convidou o GESEL para participar do laboratório de cocriação, em parceria com a Siemens, dentro do Centro de Inovação. E aí, para o Aurélio, já fica, então, uma pergunta, né? Por acaso, haveria modelos de negócio novos para promover, facilitar a atualização dos ativos de transmissão? Vamos falar sobre isso. A nossa agenda é assim composta. Esses primeiros 10 minutos, a apresentação dos participantes. Das 10h40 às 11 horas, nós teremos uma palestra que vai ser proferida pelo Nelson Rubner, e daí, Mário Miranda, o Antônio Carlos e o Aurélio terão 10 minutos cada um para apresentar os seus comentários, colocar informações adicionais sobre a apresentação do Nelson Rubner, que poderá interagir em tempo real, logicamente, com as colocações que forem feitas. Com isso, nós vamos chegar às 11h30. Das 11h30 às 11h45, perguntas que podem ser encaminhadas por aqueles que estão participando conosco. E isto até às 11h45. Dali para adiante, encerramentos e conclusões, esperando que ao meio-dia tenhamos o nosso webinar já concluído. Muito bem. Então, sem mais delongas, eu convido o nosso palestrante, Nelson Rubner, que possa assumir o seu posto e fazer uso da palavra. Lembrando que foram passados aqui os slides enquanto eu falava, com a metodologia para perguntas, informando que está sendo gravado esse nosso webinar, com a finalidade de podermos, no momento seguinte, extrair as informações, as participações que forem feitas com o objetivo de produção daquele documento, o TDSE. Nelson Rubner. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Deixa eu tentar só compartilhar minha tela aqui.
tá compartilhado aí agora? Como é que está com vocês aí? Está aparecendo? Ainda Ainda não? não. Ainda não. Você já clicou no ícone apresentar agora, no Sim. canto inferior Peraí. direito? Talvez demore um pouquinho. Bota às com vezes. uma janela ou com a tela inteira? Acho que a tela inteira é mais fácil. Geralmente é mais fácil de compartilhar com a tela inteira. Então, peraí, eu tenho que botar as duas juntas para dizer qual que eu vou compartilhar. Um segundinho aí. Enquanto o Dr. Nelson vai ajustando o compartilhamento da tela, informo que nós já estamos com 144 pessoas sintonizadas para participar do nosso webinar. Então, Nelson, se você precisar, eu posso apresentar por aqui. Se você passa a apresentação Peraí, vamos ver rapidamente. se agora funcionou aqui. Agora foi. Ok. Tá ok, então? Bom, retornando então, quer dizer, esse tema, a gente foi envolvido aí através do GESEL. O GESEL sempre quer participar de todos esses temas a respeito do setor elétrico brasileiro. Ele se tornou realmente uma referência e um centro realmente para debate, discussão, buscando realmente fazer parte realmente de todo esse trabalho e ajudar a desenvolver esse setor. E como bem colocou o professor Sidney, nós temos um setor já bastante avançado, e eu acho que até a ficção que ele colocou aí na sua abertura, aí, a gente está muito próximo de acontecer. Minha visão realmente é que no futuro nós vamos caminhar muito, quase que totalmente para a evolução do sistema elétrico a partir de gerações de fontes realmente renováveis, né? Com as nossas usinas hídricas ainda cumprindo um papel importante de baterias aí, de reserva para o sistema, mas a base da geração vai ser muito em cima de solar e eólica, que são fontes renováveis e muito baratas. Agora, em qualquer desse modelo, e para o nosso mais especificamente, que tem tantas usinas hídricas, o sistema de transmissão é absolutamente fundamental. Daí, e nesse sistema de transmissão também nós já incorporamos bastante um pouco da ficção aí que o professor Sidney colocou aí, que é a questão mesmo até do famoso Smart Grid, que a gente fala que no Brasil não tem nada, mas para o nosso sistema de transmissão e geração, até que já tem bastante coisa instalada. Como tem esse número tão grande de pessoas, que é um prazer a gente estar podendo compartilhar um pouco as ideias aqui no nosso encontro, e tem gente com todo tipo de formação, não só nós já com as cabeças brancas, de tanto mexer com o setor elétrico, Mário, eu, todo mundo que está aí nesse grupo aí, professor Cid, né? E também tem muita gente nova. Vou fazer só uma pequena introdução também, mostrando aqui que é o nosso sistema de transmissão, para que a gente coloque mais ou menos numa mesma condição. Primeiro, isso aí que eu tirei da nossa página, aí, ela está do ANS, que é o nosso operador. Quer dizer, o Brasil tem um sistema de transmissão extremamente complexo, em termos de magnitude, se é que existe, talvez na China, que tem também a dimensão continental e tem um sistema de transmissão bastante grande. Tem também um grande sistema, mas se o nosso não é o maior, com certeza está no mesmo porte de qualquer outro sistema no mundo. Mesmo países também de dimensões continentais, como Canadá e Estados Unidos, não tem um sistema totalmente integrado como o nosso. Nos Estados Unidos mesmo você tem centros mais ou menos independentes com um ponto de conexão, mas não tem um sistema totalmente interligado, e mais que isso, todo ele é operado centralizadamente, integrando todo o Brasil. A gente tem que mostrar isso para o mundo, e às vezes, sempre atuáveis, aqui é um slide antigo ainda da ANEEL, e quando a gente fazia palestra, discutia isso no exterior, especialmente na Europa, a gente mostrava, a gente colocava na mesma dimensão, a gente pegava o sistema elétrico brasileiro, jogava em cima do mapa da Europa, porque aí dá uma dimensão, inclusive, comparativa melhor. E a gente mostra que o nosso sistema, colocado dentro da Europa, ele vai de Portugal até quase Moscou, né? Ou seja, integrando metade da Rússia lá também, só para dar uma dimensão do nosso sistema.
e ele também é extremamente sofisticado com essa operação centralizada. E no sistema elétrico brasileiro, nossa regulação, a gente tem, inclusive, algumas vantagens que às vezes a gente nem percebe, a gente nem nota. Primeiro, é uma competência privativa do poder público federal para poder regular, legislar e criar as normas para o nosso setor. Isso aí parece uma coisa boba, mas vocês não imaginam uma confusão que é. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu já tive participando de seminário lá, enquanto regulador brasileiro, né, representando a ANEEL, aonde a dificuldade que eles têm, você fazer uma linha, imagina, vamos no Brasil hoje, fazer essa nossa linha de transmissão, corrente contínua, do Pará chegando a São Paulo. Isso nos Estados Unidos é uma tarefa quase impossível de acontecer. Por quê? Porque normalmente lá você tem os poderes estaduais, os estados têm poder de regular e legislar sobre isso, sobre essas questões. Então, normalmente, você planeja uma linha para ir da costa, parte central dos Estados Unidos, onde hoje tem uma grande produção dessas fontes renováveis mais novas aí, de solar e de eólica, todo. Aí quer interligar, por exemplo, com a costa leste, que é onde está o grande centro consumidor americano lá, o Nordeste americano em especial. E aí se projeta uma linha de transmissão de longo alcance que vai ali atravessar diversos estados americanos. Já participei de um debate lá, onde o pessoal discutia como é que faz para fazer isso, porque o estado onde tem a fonte geradora se interessa por fazer a linha, o que vai receber também se interessa, os que estão no meio não tem nada com isso, e simplesmente coloca todas as barreiras para impedir a passagem da linha dentro do seu espaço. Então, uma coisa que no Brasil parece uma coisa simples, a gente não imagina a vantagem que é. Ou seja, tem todo o nosso planejamento centralizado no Ministério, com os estudos feitos pela nossa competente APE, regras regulatórias definidas por um único regulador. Vocês não imaginam o que é isso comparado aí com a realidade europeia, com a tentativa de unificação da comunidade europeia, ou nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E um único operador que opera todo esse complexo sistema de transmissão que a gente tem. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem até se orgulhar, é um sistema extremamente sofisticado, bastante automatizado, e permite uma operação centralizada de todo um sistema com essa grandeza, esse nível de complexidade. Bom, mas voltando, então, iniciando aqui a nossa discussão, o GESEL realmente resolveu participar, como sempre faz, por exemplo, dessas propostas, discussões colocadas pela ANEEL. A ANEEL lançou, então, essa proposta, que é a CP30, essa consulta pública, e que trata de analisar um relatório, quer dizer, uma análise de impacto regulatório preparado pela ANEEL com relação ao tema que o professor Sidney já colocou aí, que trata dos nossos modelos que a gente tem regulatórios, que trata de reformas e melhorias no sistema de transmissão, em especial esse cuidado no tratamento, até da questão da final de vida útil dos equipamentos, com toda a discussão a respeito de final de vida útil regulatória, final de vida útil real de equipamentos e tudo, e todas as implicações, como fazer esses investimentos. Né? A análise da ANEEL, então, na verdade, foi só com foco em cima a avaliação de impacto regulatório, quer dizer, do relatório da ANEEL, que é absolutamente extenso e bastante complexo, e a nossa análise foi muito com foco em termos de uma visão de observar a segurança do nosso sistema interligado, simplificar os conceitos, porque eu acho que isso aí fica bem claro nesse relatório da ANEEL, que as dificuldades que tem de entendimento de tudo. Também de se criar uma definição mais clara das atribuições dos diversos agentes e eliminar ou reduzir consultas circulares dentro do processo todo de outorga da agência, que nos pareceu realmente ser uma preocupação grande da agência, onde ela colocou a dificuldade que ela está tendo, os prazos que estão sendo extremamente grandes, a ponto de poder, por exemplo, colocar em risco a própria segurança do sistema. E, óbvio, quer dizer, que essa é a preocupação que está por trás, muitos também, é a própria segurança, a atuação dos agentes com relação aos seus próprios ativos e até a segurança de fazer os investimentos e ter a devida remuneração pelos seus investimentos feitos. Né? Os principais pontos que nós endereçamos, inclusive,
nessas nossas sugestões foi que nesses conceitos, por exemplo, nós achamos que acabou que as evoluções dessa resolução, que trata do conceito de reforma e melhoria, que começou lá na resolução, por exemplo, 443, que é de 2011, ela acabou ficando um pouco mais complexa e na nossa avaliação, que podemos até estar enganados, por isso é o objetivo desse seminário, a gente está discutindo isso com especialistas, como o Mário, que está aí um bocado de tempo aí mexendo com transmissão, isso cuida disso e discute com todos os agentes para saber se nós estamos entendendo de fato o problema, porque a pior coisa que tem é a gente querer tratar de alguma coisa que a gente não sabe direito qual que é o objetivo, né? A gente vai mostrar isso mais detalhado. Então, a gente acabou fazendo uma sugestão que era preferível voltar para um conceito, quer dizer, que estava lá na resolução 443, de bastante simplicidade, e tratar, dentro de reforma, com um conceito mais abrangente, toda a questão, por exemplo, de substituição de equipamentos em final de vida útil, e a eliminação, redução de aquela confusão de consultas circulares, que é, ou seja, o agente pede para o ONS, o ONS caminha para a ANEEL, a ANEEL analisa, pede informação do agente, a informação chega, ele pede para o ONS analisar mais não sei o quê, que volta para a ANEEL, que volta para não sei quem, que foi bem relatado lá nesse relatório de impacto, né, dessas resoluções. Modernização, quer dizer, nossas sugestões foram muito no sentido de que as modernizações dos sistemas, a partir de indicação serão feitas a partir de indicação do ONS, ou seja, o ONS tem os inputs, tem os dados, analisa até as demandas, inclusive, que chegam nele através das empresas, e ele deve centralizar essas indicações realmente de modernização do sistema e colocar isso dentro dos planos de reforma ou modernização das instalações. E tratar, a gente vê que já tem alguns mecanismos já nas resoluções para dar esses incentivos regulatórios para aumento de vida útil dos bens, ou seja, não é porque um bem está com a vida útil regulatória já cumprida, ou seja, ele tem uma vida útil regulatória em termos de depreciação regulatória para 15 anos, bom, tem 15 anos, então eu vou substituir. Ora, se o bem está lá funcionando adequadamente, sem apresentar defeito, sendo acompanhado da manutenção, por que substituí-lo? Ou seja, isso tem impacto para a sociedade, tem impacto de custo para o país, então a gente deve tentar prorrogar isso. Agora, como prorrogar a vida útil desse equipamento? Isso pode ter um tratamento regulatório, inclusive com incentivo para os agentes, e a gente endereçou um pouco essas questões. Quer dizer, então, um dos principais pontos que a gente colocou, primeiro, uma clara atribuição e responsabilidade dos agentes institucionais, visando otimizar e simplificar esse processo. E até um incremento até nas atribuições do ONS, primeiro naquilo que lhe afeta mesmo, que é um diagnóstico de desempenhos do sistema e dos equipamentos, mas também ele poder fazer até uma parte ajudar a ANEEL nessa análise técnica dessas solicitações, que vem, inclusive, dos agentes, ou que está no sistema, que são colocados. Ou seja, a ANEEL, quando vai fazer, ficou bem claro isso no relatório, né, de impacto, nesse AIR que a ANEEL preparou, a dificuldade dela é que ela não tem pernas, ou seja, não tem gente suficiente para analisar todas essas demandas que foram levantadas, por exemplo, desses equipamentos de final de vida útil no sistema de transmissão. Ora, e a ANEEL, ela é muito mais, inclusive, a gente colocou isso nas nossas sugestões, ela é mais amarrada, inclusive, mas tem muito mais dificuldade de contratar, de fazer tudo, porque ela está, inclusive, amarrada com o orçamento geral da União lá, tem restrições orçamentárias, tem essas dificuldades. O INSS, por outro lado, o seu orçamento é aprovado pela agência. Ora, a agência poderia permitir que houvesse realmente até um reforço na capacidade técnica do ONS para atender, inclusive, determinadas solicitações da própria agência e facilitar, quer dizer, o desenvolvimento dessas atividades que acaba sobrecarregando a agência, como ela bem colocou no relatório, né? Então, mas o GESEL não quer parar aí, quer dizer, a gente sabe que como essa CP30, a ANEEL apresentou esse relatório, né, de avaliação de impacto regulatório, absolutamente completo, com detalhamento, né, precioso, com os problemas todos que ela enfrenta, que tem enfrentado, de reclamação dos agentes, reclamação dos institucionais, de ONS, de todo mundo. Então, está mais do que detalhado isso. Agora,
para a gente tratar isso, ou seja, isso aqui agora vai ter uma outra fase. A ANEEL vai recolher aquilo ali com as perguntas objetivas para verificar se ela precisa, de fato, dar um tratamento e ajustar de novo toda essa regulação. E agora, para ela fazer isso, então ela vai voltar, vai fazer uma proposta de relatório e vai submeter, né, uma audiência pública, e nós vamos, de novo, participar dessa audiência pública. E aí a gente quer participar, mas a gente queria participar, de fato, mais agora, aí sim, relacionando mais com os agentes e entender, de fato, o que é o problema, por exemplo, que não tem como, quer dizer, eu acho que grande parte dos erros que a gente comete, inclusive lá na regulação, talvez nós como agentes, até forçamos o regulador até errar, é que às vezes a gente não endereça bem o problema, a gente não explicita exatamente o que está pegando, onde que está o problema, entendeu? O que é que a gente quer endereçar? Aspectos da segurança do SIM, esse é o grande problema, é o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes, a forma de remuneração, é o impacto tarifário, quando vem problema. Então, como é que a gente tem que olhar e qual, de fato, é o problema? A gente, analisando isso, nós fizemos grandes reuniões extensas aqui no GESEL, com nossos especialistas, discutindo as sugestões para essa consulta pública, e eu confesso que desde esse tempo eu fiquei assim, gente, mas aonde que está o problema? E eu estava um pouco desatualizado com a evolução dessas resoluções, porque desde que eu saí para a ANEEL, eu fiz um compromisso comigo que eu não ia me intrometer aí no que estava acontecendo lá, nas coisas que estavam falando, principalmente nos primeiros tempos de saída da ANEEL. O que eu tinha que colocar lá para os diretores, alguma sugestão, alguma coisa que me chegava, eu levava diretamente a eles, mas não entrava muito diretamente no processo para não criar nenhuma forma de constrangimento, ou sei lá o que, né? Bom, mas aí a gente começa a pensar e ver o lado da ANEEL. Então, a ANEEL está com essa proposição, a FSP vai ter uma regulação. Qual a motivação para a mudança regulatória? Quer dizer, as motivações são algumas. Primeiro, evolução tecnológica, né? O Socini colocou aí questão de solar, evolução disso, daqui a pouquinho nós temos baterias entrando muito fortemente aí, storages, com as baterias aí de lítio, não sei mais o quê. Então, essas mudanças tecnológicas, esses saltos tecnológicos, levam a evoluções na regulação. Tanto que a gente fala assim, não, mas não vai ter jeito de entrar carro elétrico, vai não sei o quê, tal, porque a regulação... Gente, a regulação vai acompanhar. Ela acompanha toda a evolução tecnológica, ela tem que se adaptar e preparar para receber essas mudanças, essas evoluções. Das regulatórias também acontece muito a situação de crise. Podem ver que durante esse período que nós tivemos, essa crise hídrica brutal que a gente viveu aí entre 2013 até praticamente 2019, que, aliás, é um atestado da saúde física e do nosso sistema todo, aí, né? Ou seja, teve anos que absolutamente eu tinha convicção absoluta que nós teríamos um racionamento no país. E o nosso sistema de transmissão suportou isso com uma capacidade impressionante, ou seja, as reservas que a gente tinha de geração, a estrutura de transmissão é que evitou que a gente tivéssemos um racionamento no país muito mais grave que de 2001, porque a gente estava numa situação muito mais crítica em termos de hidrologia do que nós vivenciamos em 2001, que foi muito mais um período pequeno. Agora nós vivenciamos um período imenso e o nosso sistema suportou bravamente, né? E o regulador também age a partir de inputs de agentes, seja ele política, sociedade, é o Estado, através dos próprios órgãos do Ministério, que é o formulador, é o regulador, né? Por excelência, ele propõe leis, propõe modificações regulatórias, o Tribunal de Contas da União, que acompanha, avalia isso tudo, e outros agentes institucionais. Então, aí falamos de todos os agentes operadores aí, são as empresas, são também as suas associações, as associações individualmente, o ANS, a CE, todos eles, né? Agora, o resultado dessa mudança regulatória vai ser tão melhor quanto melhor nós entendemos qual é, de fato, o objetivo, qual é a motivação dele. Então, a gente tem que entender isso. Qual é a motivação para essa consulta pública? Do lado da ANEEL, até eu consegui entender. Por exemplo, no relatório dela, ela coloca a dificuldade que ela está tendo para lidar com essas definições todas, para definir uma outorga, se será que é melhoria, se cabe dar uma receita nisso aí, porque, afinal de contas, ela criou um regulamento para isso. E eu fui fazendo alguma pesquisa para tentar entender isso. E aí,
eu peguei, e está muito interessante, que eu peguei lá na resolução e baixei a resolução. A forma como está colocada essa resolução fica até difícil para uma pessoa nova do setor entender, porque a ANEEL mantém lá, ou seja, o que era a resolução 443, depois teve uma evolução, o que é que foi alterado pela essa nova, o que está na outra, então estão todas essas versões ali colocadas. E eu fui ver, bom, já que o problema é o conceito de melhoria e reforma, será que realmente tem esse problema? Eu peguei lá, primeiro, lá no caput, lá do artigo 2º dessa resolução 443, tem a definição de melhoria, que basicamente cuida de qualquer, quer dizer, ação que eu faça no sistema para manter a prestação do serviço adequado. Só, isso aí, tá bom? Bom, e aí ela fala, incluindo o quê? Aí ela vai detalhar isso aí. Pô, que aqui está claro. E mais interessante, as modificações posteriores foram feitas para adequar os conceitos de melhoria e reforma. Melhoria não houve nenhuma modificação. Ela atravessou 2 modificações que já foram feitas, a resolução 643, e eu descobri que tem até mais uma, 880, que foi feita esse ano, e ninguém mexeu no conceito de melhoria. Bom, então o conceito de melhoria não tem nada errado com ele, né? Bem, qual que é o problema, então? Né? O problema não é no conceito, né? O problema é nos detalhes, né? A gente lembra aquela famosa frase, mas o diabo está nos detalhes, né? Então vamos ver os detalhes. Logo depois, então, ela abre, então, o que faz lá no conceito de melhoria. E ele, lá na 443, relacionava esses 4 itens: automação, reforma, modernização, substituição de equipamentos, obras destinadas a diminuir a disponibilidade das instalações, diminuição de interferência e faixa de servidão, outros 4. Veio a 643 e modificou. O que ela modificou? Ela juntou os itens 1, 3 e 4 num único item, ficou o item 1, e o 2 com o número separado, 1 e 2. Manteve, na 880, manteve todo o texto, não mudou, modificou em nada. Ué, gente, mas qual que é o problema, então? Na verdade, aqui trocou 6 por meia dúzia. E cadê o diabo? Né? Não é o diabo que está nos detalhes? Então, vamos constando. Então, essa resolução, ela tem lá, então, apenas o conceito inicial, né, como nós vimos, que é o conceito, ela termina incluindo estes itens de instalação. Depois desses incisos, aí sim, talvez comece a aparecer o diabo, né? Ela vem, vamos para os parágrafos. Os parágrafos da 443, agora que eu não consegui colocar todos na mesma página, eram simples. Primeiro, a Constituição de Transmissão não faz jus adicional na RAP, né, na nossa receita não permitido, pela impressão de melhorias. Parágrafo 2º, o disposto no primeiro não prejudica qualquer direito de revisão de receita para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, que estão lá nos seus contratos de concessão. Só isso. Simples assim. Aí vem, então, as modificações, que aí a gente começa a entender a motivação das modificações. O que era? Porque tinha, no fundo, uma demanda grande. Gente, mas tem melhoria que a gente precisa fazer, que ainda estou dentro do contrato de concessão, que aparece lá nos relatórios de impacto que a ANEEL fez, né? Mas no meu contrato, mas não, a obra ainda está dentro do contrato, ainda não está não sei o quê, mas por que eu não posso, numa melhoria, porque já que melhoria, eu não estou ampliando a capacidade da instalação, mas eu estou mantendo a capacidade, que é o conceito que está lá no caput de melhoria, não pode ter receita. Aí a ANEEL, acho que por essas demandas todas, ela começa a criar, e cria isso aqui, aí começam as confusões. Os parágrafos que eram, que os 2 parágrafos simples lá, vira essa confusão aqui. E começa assim, primeiro, né? A melhoria referindo ao inciso 2, as melhorias referindo ao inciso 2, mas não enquadrada no parágrafo primeiro, aí tem o tratamento desse jeito. As melhorias não referindo ao inciso 2º, mas que contrário do plano, aí tem o tratamento desse jeito. E aí todos, a receita vai entrar depois não sei o quê, depois vai entrar no reajuste anual da empresa, vai entrar desse jeito, e aí começa a complicação, e fica claro isso no relatório de impacto da ANEEL, onde o tempo que eles levam, que a ANEEL começou a questionar, escuta, mas eu estou dizendo aqui que cabe uma receita para essa melhoria, mas, na verdade, o contrato de concessão não está me permitindo fazer isso, o contrato de concessão impede de fazer isso aqui. Ela começou a olhar o contrato. Aí, o que nós temos? Então, aqui o que a gente vê é que aqui o diabo começa a aparecer aqui, né?
Antes ele não aparecia, mas aqui ele começa a mostrar a cara, né? Aí a gente vai lá para uma resolução, parece uma resolução esse ano, que é o quê? Que é, no fundo, que está retratado no relatório de impacto da ANEEL lá, que na hora que ela começou a aplicar aquelas modificações, que melhoria, podia ter uma receita colocada ali, ela tinha que sair checando para ver se o leilão que foi feito, aquilo ali, permitia isso, estava tudo enquadrado, se a empresa estava com um contrato de 30 anos, aonde previa que ela tinha que garantir a qualidade do sistema. E aí? A qualidade, eu estou me atrasando um pouco aqui, a qualidade do sistema com aquela receita, como é que ela podia dar outra receita? Ela podia estar incorrendo num erro que daqui a pouquinho o próprio Tribunal de Contas ia atrás da ANEEL. Como é que você pode fazer isso aqui? E aí eles começam a consertar. Então, já remenda aqueles lá. Então, esse aqui eu botei só 2 exemplos, todos eles têm isso, remetendo aquelas decisões que estão na 643, falando o seguinte, ó, mas você pode fazer isso aqui, jogar na receita, desde que é vinculada aos seus contratos de concessão, desde que é vinculado, está previsto no seu contrato de concessão. E a coisa só vai complicando, né? Então, agora... Então, imagino que seja essas então, as motivações da CP. Quando a gente vê o reforço, o que mudou no conceito de reforço, já que esse é o grande problema? Na 43 está aqui, e reforço, então, se melhoria era para manter a qualidade, o reforço é para aumento da capacidade de transmissão. Então, aqui é reforço, e aqui cabe eu remunerar, cabe eu pagar. E houve uma única modificação na 643 e na 880. O que é? O tratamento de vida útil. Então, lá em reforço, já dá a previsão para tratamento, ou seja, entende como reforço não só a ampliação da capacidade da administração de transmissão, ou de transformação, ou de tudo, mas para a transmissão, confiabilidade ser interligado, da vida útil ou para a conexão de usuário. Então, já está aqui. Então, para que criar aquela confusão lá dentro de melhoria, quando aqui eu já permito o tratamento? E aqui, sim, também tem um aspecto mais detalhado ali nos seus parágrafos incisos, que algumas modificações são feitas para esclarecer isso, mas já permite todo o tratamento da questão da vida útil aqui, para que eu criar mais essa confusão, que eu acho que só atrapalhou essa vida toda, né? Então, a nossa conclusão é o seguinte, quer dizer, ou seja, primeiro, nenhuma norma duradoura se a gente não olha para todos esses interesses e os aspectos envolvidos. E acaba, se a gente, às vezes, começa a querer detalhar demais, e assim conseguir observar tudo isso, a gente acaba atrapalhando, entendeu? Por isso que o GESEL sempre trabalhou, assim, fazendo esses tipos de webinar, como eu estou fazendo agora, nesse período de quarentena, mas sempre fazendo seminário. Quer dizer, quando começou a crise hídrica no Brasil, lembro que a gente organizou uma série de seminários, começando com as distribuidoras, depois com o transmissor, depois com os geradores térmicos, com todo mundo tentando entender a extensão do problema que tinha e quais seriam as mudanças regulatórias que eram imprescindíveis serem feitas, porque a gente não estava preparado, quer dizer, a nossa regulação não estava preparada para lidar com uma situação de crise tão grande. Então, acho que o GESEL sempre trabalha assim, quer continuar trabalhando. Agora, como vai ter um novo round, o que a gente pensa, o objetivo desse webinar é ouvir mesmo, né? Estou muito curioso para a gente discutir um pouco isso que eu estou colocando aqui, que é simplesmente, ou seja, uma análise dos dados que foram colocados pela ANEEL e uma análise da evolução da regulação, mas discutir com os agentes, com todo mundo, com o especialista, com o SIGREG, em termos de mudança tecnológica, com a CIMES representando aí um setor industrial aí, em termos de evolução de tecnologia e vida útil de equipamento, para a gente, de fato, conseguir endereçar, como a gente sempre quis fazer, os problemas reais. Então, eu acho que isso aí é para a gente conseguir abrir o nosso debate, e eu passo para o professor Cid, então, agora, para dar continuidade aí, né? Para a gente conseguir debater um pouco aí. Olá, muito bom, muito obrigado. Parabéns, Nelson. Nada como ter passado em cada uma das posições para ter a visão do concedente, a visão do regulador, já teve na operação também, portanto, quem está lá na ponta apertando os parafusos, né? Muito bem colocado. Agora, dando sequência, conforme nossa programação, afinal de contas, se a regulação existe, ela atinge, ela é feita com foco maior em cima das empresas ou daqueles que vão atuar, né, cuidando da transmissão. Doutor Mário Miranda, o que é que a nossa transmissão, as empresas de transmissão de energia elétrica, diante dessa situação,
e diante das duas consultas públicas, tem a dizer, doutor Marcos. Você tem 10 minutos, mais ou menos. Muito obrigado, professor. Em representação das nossas empresas transmissoras, que eu saúdo pelo Ramon Haddad, que está presente, da State Grid, agradecemos ao convite formulado pelo GESEL, onde as nossas transmissoras representam mais de 95% do meio físico em operação pelo ONS. Este é um tema que não nasceu hoje e que vai ser sempre aprimorado. Então, o que nós temos que ter a certeza é que sempre estaremos juntos, lutando pelo aprimoramento das regras. De outra maneira, já de início, respondendo às perguntas, quais são os desejos das empresas de transmissão? Regras simples, precisas, concisas, evolutivas, no bom sentido sempre, e também ágeis. As receitas justas e eliminar as assimetrias existentes. Um panorama bastante rápido destes acontecimentos iniciou conjuntamente com o GESEL, num seminário do TCU em 2011, quando nós começamos a debater o encerramento das concessões da rede básica existente, espinha dorsal dos agentes de geração e dos consumidores, lá em 2011, o que ocorreu, o encerramento da concessão em 2015. Já àquela época já havia uma visão muito distinta. Enquanto nós entendíamos, transmissoras, que o contrato de concessão é algo vivo e dinâmico, a qualquer momento os equipamentos podem ter a sua vida útil física antecipada ou posticipada em relação à vida útil regulatória, o que enseja, então, ações das transmissoras para manter adequada a prestação do serviço, com a remuneração justa. Porém, já houve um debate logo naquela época que grupo entendia de que não, pagou uma vez, independente de queimar, era risco do próprio transmissor. O GESEL, à época, ficou favorável e compreendeu perfeitamente essa questão. O professor Nivaldi estava lá conosco, onde eu representava a geração e a transmissão à época. E aí foi que, em 2013, com a Lei 12.783, deu causa que somente houve o pagamento das transmissoras afetadas, coisa de 5 anos depois. Houve um grande represamento do programa de substituição dos equipamentos, haja visto que as transmissoras perderam 70% das suas receitas e, com isso, deu causa à dificuldade de investir nessa adequacidade do sistema. Mas, graças a Deus, nós não tivemos problemas recorrentes muito mais sérios. E, quando iniciou-se o pagamento, nós, então, entabulamos 3 frentes de trabalho. Primeiro, com o ONS, com a diretoria de planejamento, para nós conhecermos como estava a situação dos equipamentos instalados, um programa de trabalho de substituição e um programa de paralisação tal qual não afetasse a confiabilidade sistêmica, o que deu causa ao famoso relatório 170, que demonstrou que cerca de 97 mil equipamentos encerrariam a vida útil regulatória no horizonte de 2022, ensejando um montante bastante expressivo de investimentos e que também daria causa a uma necessidade de uma atividade industrial muito importante. No segundo ponto, nós contratamos o Centro de Estudo de Regulação de Mercado, o professor Coutinho, para que desenvolvesse para nós uma análise de ativo totalmente depreciado e também uma visão mundial como estava isto. E o professor Coutinho foi contratado dentro da lógica que ele havia imediatamente concluído o trabalho para as distribuidoras, então ele detinha a imediata expertise no assunto. E respondo já a primeira pergunta também do Francisco, como o mundo trabalha na questão regulatória e de final de vida útil.
nós não temos no mundo nenhum benchmarking, não temos melhor prática. Cada país, dentro da sua socioeconomia e cultura, dá o seu devido trato. Há países em que a transmissora é a operadora, há países que a transmissora é quem faz a aquisição de energia, e há países que têm a transmissora pura, porém, são poucos os componentes concessionários. Há exemplos da Austrália, com seu incentivo, Inglaterra, Colômbia e Estados Unidos, mas, como já foi dito, próprios Estados Unidos agrega muitas dificuldades neste ambiente. Portugal, que nós analisamos, lá há incentivos para a fixação dos equipamentos após a vida útil regulatória. Por que isto? Há um risco consequente para o transmissor concessionário. Há uma simetria patente nesta questão de que é alocado regulatória como melhoria. Qual é? Se o equipamento encerra a vida útil física antes da regulatória, que para a ANEEL, na maioria dos casos, passa a ser também a econômica, o risco é totalmente alocado ao concessionário. Por outro lado, se o equipamento falha bem após a vida útil regulatória, quem captura esse resultado é o consumidor, pelo diferimento da substituição do equipamento. Contudo, o transmissor passa a carregar determinados riscos. Então, o pleito do transmissor não é de pagar por um novo equipamento, absolutamente não é isso. Se trata de encerrou a vida útil regulatória, determinados equipamentos em determinadas condições de operação, em determinadas condições climatológicas, podem continuar em operação. Aumentam-se os custos operacionais da observação, dos ensaios, e, contudo, alguns riscos permeiam. Se passar demais um determinado limite de equipamento depreciado de operação, o risco é fundamental para o acionista. E, por outro lado, como todos nós temos automóveis, após 10 anos, os nossos carros não conseguimos seguro, porque não tem a contrapartida da peça original após 10 anos. Mesma coisa os equipamentos em instalação. Este é um exemplo bem simples que a gente quer trazer. Então, há riscos para o transmissor e há vantagem para o consumidor. O que nós, então, entregamos, contribuímos à ANEEL, foi este estudo que demonstrava esta situação, este contorno, e que, então, colocávamos ao debate o quanto o país necessário de investimentos, nós não somos um país rico, poderia, em determinados casos, passar sob determinados controles esses equipamentos. Esse foi um ponto bastante interessante. E, por outro lado, nós abrimos também uma outra linha de trabalho com o Ministério de Minas e Energia para simplificação do processo de aprovação das melhorias de grande porte ou mesmo dos reforços que o ONS estuda e propõe para que nós realizemos. Na maioria das vezes, temos casos de demora de até 3 anos, onde as melhorias são aquelas de grande porte, substituição de transformador, por exemplo, que demandava 3 anos da aprovação. E neste caso foi São Gotardo, eu vi ali o Valadares da CEMIG, apareceu aqui, foi na CEMIG que queimou 3 anos depois, ela recebeu autorização prévia de algo 3 anos após. Então, a portaria 215 do Ministério de Minas e Energia, recém-editada, aloca ao ONS a responsabilidade de aprovação das melhorias de pequeno porte, assim como dos reforços. Mas é inalienável que a responsabilidade é centralizada no poder concedente, representada pelo Ministério de Minas e Energia. Contudo, o ONS deverá receber essa incumbência a partir do final do ano. No entanto, nós esperamos que até lá já se tenha resolvida a questão da CP 030, que deixa muito clara o que é reforço.
são daqueles derivados dos estudos do ONS, EPE, que visa ampliação da capacidade, aumento de confiabilidade, e que melhorias são aquelas propostas pelos agentes transmissores para preservar o objeto de sua concessão, sem alterá-la. Isso deve ser muito bem fixada, até mesmo para que não haja o evento que nos trouxe recentemente junto à ANEEL, que depois do Ministério de Minas e Energia, poder concedente, ter aprovado o plano de ampliação e reforço, dado pleno conhecimento à EPE, ao ONS e à ANEEL, a ANEEL emitiu resolução autorizativa e, depois de emissão de resolução autorizativa de reforço, os agentes executaram as obras e chegamos agora a receber a informação da ANEEL que não são mais reforços, que se tratam de melhorias. Isso traz uma grande insegurança às empresas, porque ainda temos um outro ponto. Para aquelas do sistema existente, aquelas empresas que tiveram o contrato prorrogados, sai-se de reforço para melhoria, sai-se do ambiente de reajuste anual, receberá na revisão tarifária. Receberá. Contudo, para as empresas licitadas, no entendimento da ANEEL, quando deixa de ser reforço, vira melhoria, não tem direito a nenhuma receita. Isso traz um grande risco regulatório para o processo, uma insegurança, dado que afeta os planos de negócios, reforços são obras obrigatórias e melhorias são obras elegíveis. E finalizando aqui da nossa parte, eu gostaria de concluir que a ABRAT está propondo ao Congresso Nacional, já ouviu o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, que concordam, de elevar o prazo de concessão da transmissão dos atuais 30 anos pela Lei 9074 para até 40 anos, dado que o prazo de implantação de obra pública alterou de inicialmente 36 meses, 48, hoje 5 anos. Então, seria 40 menos 5, 35, com possibilidade de prorrogação de mais 30, dado que a depreciação média da ANEEL, resolução 758, é da ordem de 28 a 34 anos. Cabe perfeitamente, fica sincronizado essa alteração do prazo contratual para até 40 anos. Isso facilitará muito esse processo, afinal, de apuração dos ativos ainda não depreciados. Eu agradeço por enquanto, muito obrigado. Olá, Mário, muito bom, que beleza. Interessante sua colocação, as várias colocações suas. Eu fiquei muito entusiasmado com esse período novo de concessão de 40 anos, ou mesmo 30 anos, porque se eu renovar a minha concessão hoje, eu já estou com 73, mais 30 ou mais 40, eu vou virar o centenário. Mas para os ativos de transmissão, isso é possível fazer. É verdade. Professor, me permite, no seu caso é excepcional, porque o senhor venceu a vida útil regulatória previdenciária e, com o devido tratamento de incentivo, o senhor está continuando a prestar um belo serviço adequado ao Brasil. Obrigado, Mário, obrigado. Mas, olha, nessas comparações, por mais absurdas que sejam, você mencionou alguns aspectos interessantes. Comparar um ativo da transmissão, por exemplo, com um automóvel, que ou presta serviço de táxi, ou é o serviço só para atender a família. Então, tem condições diferentes que mostram a qualidade técnica residual que existe em cada momento. Eu acho que, no final, dentro das suas colocações, se caiu um ponto para refletir, né? Se nós tivéssemos uma maneira de poder aferir a vida útil residual, quanto tempo ainda pode funcionar bem um determinado ativo, aí as coisas seriam até mais facilitadas, porque, em função do trabalho, do serviço que esse equipamento possa fornecer, mas com base científica, logicamente, você poderia esticar, né, o tempo de vida esperado dele. Tem alguns que, dadas a condição de operação, tem a vida encurtada, e tem outros
que dependendo da manutenção que é dada e etc., pode ter a vida alongada. E entendendo que a vida também fica alongada com os cuidados operacionais que se tem com os ativos. Assim como os automóveis, se as empresas dão um trato de manutenção e etc., adequado, muito bem feito, poderia haver até uma premiação por esse alongamento de vida útil. Mas são assuntos a serem discutidos. A minha função aqui é somente mediar, e não posso me deixar levar pela paixão pelo assunto transmissão, uma vez que 10 anos à presidência da CETEP me fizeram ficar apaixonado por esse assunto. Mas nós temos, sem mais delongas, já que eu me delonguei um pouco, né, nós temos o Antônio Carlos aqui, que é especialista, que estuda o assunto, e não só teoricamente, estuda trabalhando sobre ele, né, há tanto tempo. Antônio Carlos, 10 minutos seus. Ok, professor Sidney, obrigado. Obrigado aí, Nivaldi, o Gesel, o pessoal todo, o Francesco, o Maurício Moscovici pelo convite. Vamos tentar aqui ser bem concisos, né, porque o assunto é muito extenso, mas é uma questão muito importante, né, professor, que o senhor colocou logo no início, que é a questão dos papéis, né? É muito interessante a gente notar hoje que papéis, seja lá de quais forem as instituições, né, que atuam no setor elétrico, das mais técnicas, como o SIGRE, ou como centros de pesquisa, grupos de pesquisa, como o GESEL, né? Hoje em dia é praticamente impossível você realizar qualquer trabalho, mesmo de cunho muito técnico, sem você trazer a componente regulatória à discussão. Então, nós estamos vendo aqui, né, excelente apresentação do Nelson Rubner sobre o trabalho que o GESEL fez para contribuir para uma audiência pública regulatória. Isso é fundamental, minha gente, porque a gente pode ter a melhor solução técnica possível, a melhor tecnologia possível, mas se ela não é viabilizada, a sua aplicação na prática pela regulação, é tempo perdido. Ou seja, a regulação passou a ser um tema que ela é presente em todos os fóruns, inclusive nos fóruns mais técnicos do setor elétrico brasileiro e dos setores elétricos internacionais. No caso do SIGRE, especificamente, né, a gente nota isso, né? O SIGRE sempre foi uma instituição muito técnica, né? Inclusive o SIGRE, em 2022, né, vai completar 100 anos, né? Vai ser uma comemoração muito especial. Então, o SIGRE Bienal de Paris do ano de 2022 será muito especial por causa dessa comemoração. E o SIGRE sempre teve um tom, um foco extremamente técnico. Mas nos últimos anos, aqui a gente pode falar com certa tranquilidade, nos últimos 10 a 15 anos, a gente nota claramente uma migração para a discussão dos assuntos regulatórios. Por quê? Porque sem a questão regulatória viabilizada, você não viabiliza soluções técnicas hoje mais modernas e mais arrojadas. Tá? Isso eu só queria colocar como o pano de fundo, né? A gente nota também, assim, agora trazendo a discussão para a questão da vida útil, né? A vida útil é uma questão que vem sendo discutida intensamente em diversos comitês de estudos do SIGRE já há muitos anos. Eu diria, pelo menos nos últimos 10 anos, houve uma intensificação muito grande dessa discussão, porque esses problemas que nós estamos vivendo no Brasil, de uma quantidade enorme de equipamentos, não só superados, mas também em final de vida útil, como o Mário citou, né, naquela nota técnica que foi realizada pelo INET, aí com a ajuda da ABRAT, na onde a gente chega perto de 100 mil equipamentos, né, com final de vida útil já estabelecida, né, ou regulatória ou técnica. Essa questão ela se replica no mundo inteiro. Por quê? Porque grande crescimento, desenvolvimento que a gente teve nas redes de transmissão do mundo inteiro, elas se iniciaram mais pela década de 70, final da década de 70, o início de 80, etc. Então, nós estamos exatamente hoje com redes de transmissão, em sua grande maioria, com vida útil já de 30, 40 anos. Então, obviamente, os equipamentos dessas redes estão chegando no final da sua vida útil, e essa questão da quantidade de equipamentos a ser substituídos
não é um problema só brasileiro, ele é um problema internacional. Nas últimas bienais do SIGRE, assim, particularmente na de 2014, 2016 e 2018, a gente teve muitos artigos relatando as dificuldades dos países com essa substituição desses equipamentos, porque a quantidade é tão grande que isso exige um esforço muito grande de planejamento. Sem um planejamento claro de como executar essas substituições, é muito difícil, porque é uma questão não só de gestão de ativos para as próprias transmissoras, mas de aquisição, até de capacidade da indústria, né? Que a Siemens vai falar na sequência, né? Gostaria até que comentasse, a capacidade da indústria de conseguir produzir tanto equipamento quanto os necessários para a substituição. E depois, um problema de operação de sistema, né, do ONS, onde eu trabalho na realidade, né, eu vim aqui com o chapéu do SIGRE, mas vou ter que vestir aqui rapidamente algumas vezes o chapéu do ONS, até porque ela foi citada tantas vezes, e como eu sou gerente executivo de relacionamento de agentes e assuntos regulatórios, então eu vou dar algumas palhinhas sobre isso, como ONS. Mas, voltando ao ponto de vista SIGRE, o Japão, por exemplo, apresentou artigos nas bienais de 2016, aonde mostra a dificuldade e o tamanho do plano de substituição que eles tiveram que fazer, com a participação, naturalmente, regulador das concessionárias todas de transmissão e do poder possedente, porque o número de desligamentos é muito grande. Então, você não pode colocar em risco a rede com uma quantidade enorme de desligamentos, e você tem que ter uma ação muito coordenada para você poder até fazer isso por instalação, por subestação, etc., de forma que você consiga cumprir com esse plano de substituição, mas de forma segura para o sistema. Bom, eu vou mostrar aqui só uns 3 slides para vocês, aqui com um resumo de trabalhos que o SIGRE tem feito ultimamente. Uma janela. Aqui, achei. Compartilhar. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo já, pessoal? Está carregando. Tá bom. Agora sim. Quando aparecer aí, você me avisa, Francesco, por favor. Já tá aparecendo, já. Já está aparecendo, ótimo. Bom, então uma questão-chave, né, que o SIGRE concluiu, e que é uma conclusão até mais ou menos óbvia, é que a questão-chave que está por trás do gerenciamento da vida útil é a gestão de ativos. Sem uma gestão de ativos adequada, você não consegue fazer o gerenciamento da vida útil de equipamentos de uma forma eficaz. Tá? Então, você tendo uma gestão de ativos na sua empresa, aqui no caso a gente está falando dos ativos de transmissão, você consegue, então, estabelecer várias questões, você consegue responder várias perguntas que são extremamente importantes, como, por exemplo, estimar o risco de falha de um equipamento já com vida útil adiantada. Você consegue também estabelecer melhores estratégias de manutenção em função das características e do estado de envelhecimento do próprio equipamento, né? Você consegue também, através da gestão de ativos adequada, ter a ideia do qual é o balanço econômico, né, entre o custo de você manter um equipamento em estado avançado, né, de envelhecimento versus o custo de substituição, né? Tem uma hora que esse trade-off indica pela substituição, ao invés de você continuar com ciclos de manutenção muito intensos e, às vezes, muito custosos, né? E consegue, por conta disso, estabelecer qual é o momento ideal para a substituição. Essas são as principais questões relativas à gestão de ativos. Agora, a gestão de ativos é uma arte, né, a gente pode até dizer assim, que depende substancialmente de informações. A gente precisa sempre ter assim como se fosse quase que um dossiê, né, da vida do equipamento, que começa na sua especificação, ensaios de tipo, ensaios de rotina, de aceitação,
todo o histórico de manutenção, o que foi feito, o que não foi feito, por que foi feito, histórico de falhas, tudo isso. E essa questão toda da gestão de ativos, que significa que por trás você tem um banco de dados, sempre foi realizado de forma manual, né, pelas empresas. Era assim, cada empresa tinha uma política diferente, uma prática diferente. Então, isso tudo fazia com que era um pouco difícil você ter, ao final das contas, todas as informações necessárias para você ter os diagnósticos que te levassem à efetiva decisão de quando você efetivamente não deve mais manter o equipamento e sim substituí-lo. Então, hoje, assim, com a evolução das tecnologias, basicamente as tecnologias de banco de dados, as tecnologias de comunicação, as tecnologias de monitoramento e diagnóstico, onde a inteligência artificial já está entrando com grande intensidade, isso tudo vai levar a uma possibilidade de você ter o IoT, né, que é a internet das coisas, aplicado aos equipamentos de transmissão. Então, isso aliado ao 5G, você vai poder ter a captação do estado em tempo real de todos os equipamentos de uma rede de transmissão, mesmo que estejam espalhados por uma área muito grande, através do 5G por satélites, você tem, então, bancos de dados nas suas centrais, nos seus centros de operação, onde você vai poder, então, aliado ao algoritmos de inteligência artificial, ter diagnósticos muito mais precisos do que a gente tem hoje. Ou seja, em outras palavras, nós temos todas as tecnologias hoje já disponíveis e agora nós estamos partindo para uma combinação delas, de forma que a gente consiga efetivamente ter uma gestão de ativos do século XXI, e não mais aquela do século XX, onde a questão da anotação das informações era muito manual mesmo, né? Pranchetas, formulários, etc. Então, você ter esse banco de dados na gestão do ativos é uma coisa extremamente importante. E dentro do SIGRE, hoje, aqui eu listei apenas aqui 14 brochuras técnicas, né, porque os trabalhos geralmente desenvolvidos pelos grupos de trabalho do SIGRE, né, internacional e do nacional também, se transformam em brochuras técnicas. E aqui tem 14 brochuras técnicas diretamente relacionadas com o assunto de vida útil, gestão de ativos, determinação de vida útil de equipamentos. E aqui eu aqui destaquei 4 em vermelho, né? Onde a gente tem aqui a questão do life cycle, o ciclo de vida da subestação digital e da automação de subestações, que é uma questão também muito importante, até porque a vida útil da parte digital das subestações, né, da tecnologia secundária é muito diferente da primária, geralmente é bem mais curta, né? Então precisa ter a nossa atenção especial. A questão dos links de corrente contínua, né? Como é que se trata a extensão da vida útil e, eventualmente, a própria substituição dos comandos e controles de sistema de HVDC e até mesmo das válvulas, que é o caso que a gente está agora discutindo para Itaipu, né? Essa brochura 725 é de uma importância enorme, ela é bem recente, ela foi publicada no final de 2018, que é sobre envelhecimento de equipamentos de alta tensão, que é equipamentos de subestação, e as técnicas de mitigação. Então, ali tem muitas dicas muito interessantes de como gerenciar a vida útil de equipamentos de subestação. Temos a 761, que é a mesma coisa, mas para transformadores e reatores, que é o grupo, então, A2, a 725 foi do A3. E temos, por último, a brochura, que ainda não tem número, porque ela foi enviada para o Central Office agora, mês passado, para publicação, que é do grupo de trabalho que eu coordeno, que é sobre o gerenciamento dos estresses sobre equipamentos de subestação, que, conjuntamente com a 725, dão assim, as bases técnicas muito assim, bem fundamentais para como fazer o gerenciamento de vida útil técnica dos equipamentos de transmissão, tá bom? Essas são, assim, algumas das referências que eu poderia citar, são muitas, tá? Assim, o SIGRE realmente tem tido uma produção enorme, dando ênfase nesse assunto da vida útil, porque ele é efetivamente muito, muito importante. Bom, gostaria de comentar só aqui rapidamente
um comentário do Nelson Rubner, né, a respeito da contribuição do GESEL para a consulta pública de melhorias e reforços, sobre o papel do ONS, né, na análise de desempenho dos equipamentos. Assim, gostaria de dizer que isso é muito complicado, né, porque, como o próprio Mário falou, né, o ONS é do tipo de operador de sistema que não detém os ativos. Então, toda essa arte de gestão do ativo, hoje está na mão das transmissoras. Todas as informações, todos os históricos, e o ONS não detém esse tipo de informação, porque não é do negócio para o qual ele foi definido, até pela lei da sua criação. Então, o ONS fazer análises técnicas do estado do equipamento em termos da sua vida útil é uma questão muito complicada. Assim, eu só gostaria de só lembrar e reenfatizar essa questão, porque a gente entende que existem outras formas de se realizar isso mais adequadamente, como pelas próprias transmissoras, que são os proprietários dos próprios ativos. Ok? Bom, professor Sidney, sim, posso me intrometer aqui um pouquinho aqui, até para esclarecer alguns pontos aí? lógico. Não, primeiro que eu achei que a gente fosse ter muito mais divergência, viu, Mário? Porque a gente, assim, que lá, depois que eu saí da ANEEL, eu trabalhei em alguns conselhos, o pessoal sempre fala assim, pois é, o NEL saiu da ANEEL, mas a ANEEL não saiu dele. Eu recebo sempre isso como crítica, mas para mim é um elogio, tá? Assim, isso não é crítica, não. Mas porque, de fato, é o seguinte, eu acho que a gente, se você consegue entender todos os lados, ou seja, do lado de um, que não adianta, nunca vai fazer uma coisa que vai atender totalmente as transmissoras, se isso aí prejudicar o outro lado. Não vai dar certo, né? Não vai ter futuro. Isso que eu achei, inclusive, o seguinte, aquela introdução lá, eu devia ter botado na minha apresentação aquela definição lá do Mário, né? Porque está perfeito. Eu não consegui anotar tudo, não, mas, ou seja, regra simples, precisa, evolutiva. Depois eu passei uma opção de programa que eu entendi como justa, ou seja, do ponto de vista do agente receber a sua receita adequada para o serviço que ele presta. Aquilo ali, para mim, se consegue fazer isso aí, nós estamos com a regulação perfeita. Eu acho que isso que a gente tem que buscar mesmo. Então, a gente está muito legal nisso aí. Mas eu queria fazer intervenção até essa questão que o Antônio Carlos colocou, que a questão da vida útil está entrando muito, é um dos motivadores disso aí. Claramente, a ANEEL está preocupada com esse aspecto que o Mário colocou também aí, que lá fica tanto tempo analisando a necessidade de substituição do equipamento, que o equipamento queima e ela não concluiu ainda se outorga ou não faz a autorização para poder substituir o equipamento e dar a respectiva receita. Então, claramente, lá no relatório de impacto da ANEEL, a gente vê que eles estão incomodados com isso. Ou seja, daqui a pouquinho a ANEEL vai ser responsabilizada por um blackout no país, porque ela dá um blackout, aí nós vamos levantar lá, peraí, tem 4 anos que estão analisando aí se pode ou não o equipamento, esse equipamento pifou. E aí, só para endereçar um pouquinho o que o Antônio Carlos colocou, cara, a ideia não é que o ONS vai fazer essa análise do equipamento lá da transmissora. É na sua análise de desempenho do sistema, como a gente tem pontos de função e sei onde está desligando, você tem todos os relatórios daquilo ali, faz essas indicações. Por exemplo, é difícil a gente saber, vocês mesmos colocaram, os dois colocaram, tá bom, acabou a vida útil regulatória, mas esse equipamento precisa ser substituído? A princípio, não sei. Tem até um trabalho que eu descobri, até pesquisando para esse debate aqui, que a ANEEL fez, lá que está muito interessante, que ela mostra os diversos tipos de contrato de concessão, aqueles, inclusive, com a RAP declinando ao longo do tempo, a RAP permanece a mesma, não sei o quê, e, ao mesmo tempo, analisando a curva da banheira, a vida útil de equipamento, que está muito interessante. Agora, para mim, é bem isso que o Antônio colocou mesmo, ou seja, na verdade, o que eu tenho é uma gestão mesmo de ativo, mas com base em quê? Nas informações. Aí que eu acho que é o papel da ONS. A ONS tem relatório objetivo, mas escuta, já tem o terceiro defeito desse, quer dizer, ou seja, saiu lá, nessa proteção aqui, que desligou por causa de um problema no transformador, não achava, não sei o quê. Ou seja, tem a informação, quando você faz a análise, tem a informação. Então, o que eu acho que é a hora de você substituir o equipamento? Agora, substituir um equipamento está com a vida útil vencida, quando ele, de fato, é que nem o carro lá do Mário, né? Ou seja, está ficando mais caro eu levar ele na oficina para ficar substituindo peça do que eu comprar um novo. Então, está na hora de fazer isso. Agora, descobrir isso é difícil. Então,
parte dessas informações, Antônio Carlos, ou seja, na verdade, é o lado do ONS mesmo. A indicação está dando problema e a ANEEL vai fazer esse trabalho, que a fiscalização da ANEEL faz, porque isso é um negócio que eu tentei mudar muito na ANEEL, que a ANEEL faz aquela fiscalização de ir lá para dentro da subestação e ficar vendo se o transformador está bom. Não vê nada, um fiscal não vai ver nada lá, sabe disso aí. Você tem que ter como dado e tem que passar para o agente, e aí nós começamos a mudar isso, ou seja, vem cá, o agente tem que chegar lá, igual aqueles negócios lá do imposto de renda, declara lá, assim, ó, eu fiz manutenção certinha aqui, está aqui no meio, ó, deu um problema lá, e se for lá vai verificar e que realmente estava faltando manutenção, penaliza o agente. Mas agora, as sugestões nossas bateram muito, inclusive, com isso tudo que o Mário colocou. A gente colocou o seguinte, gente, eu já defendi isso muito lá dentro da ANEEL. Se eu quero que o equipamento dure mais, porque isso é bom para o país, que diminui custo, diminui tudo, mas eu tenho que, assim, é óbvio que quando ele vai chegando, ele já está mais velhinho, tem que ter um cuidado maior, aumentar a minha manutenção de tudo. A nossa sugestão, o que é? Dá realmente, aumentar, reconhece um valor maior de OIM lá na minha política regulatória lá para o agente, para ele cuidar bem desse equipamento, entendeu? E premia, inclusive, o agente, através, inclusive, daquelas regras da própria PV, ou seja, recurso que eu recolho aquilo ali, vou premiar a gente que estão fazendo com que os seus equipamentos estão durando mais e com qualidade, ou seja, sem causar desligamento que o INES está detectando lá. Então, vez no último ano que desliga esse equipamento, é por aí, entendeu? Olha, o assunto é apaixonante, mas nós temos ainda, nós avançamos um pouco no horário, não tem problema, mas nós temos ainda o Aurélio por falar. Antes do Aurélio falar, e aí entramos em discussão, olha as coisas que ocorreram que eu fui anotando aqui. Bom, primeiro, à medida que o Nelson apresentou, dá vontade de ter uma regulação consolidada, né? Porque esse negócio do inciso 1, que constou no parágrafo 3º, eu fico pensando no sujeito que não é do ramo, começa a ler isso daí, ele demora para fazer um curso de pós-graduação para poder entender a regulação. Né? Outra coisa é a dificuldade do ciclo de vida longo, né? Coisas que duram 30, 40 anos, para você falar quando é que é o fim, etc. É mais ou menos como prever o fim da vida de cada um de nós, que dura aí quase um século. Né? A outra coisa é que nem sempre o tempo, o ano de nascimento conta muito. A gente voa numa porção de aviões aí que são da década de 60, 70, mas que estão novos em folha, como nós, né? Como nós, assim, todos em boas condições, e etc. Uma coisa que eu fico olhando o Antônio Carlos falando assim, ele com o chapéu do ONS, fala, caramba, se empurram para a gente verificar o estado de cada equipamento tão perdido. A universidade, talvez, tenha algum modelo que é a avaliação entre pares. Toda a banca de mestrado, doutorado, você põe um conjunto de pessoas que não tenham interesses dentro de lisura, compliance, etc., para poder avaliar. Então, está aí um mercado, mas entre pares. Não significa chamar academia para ir avaliar um transformador que é capaz de encontrar um professor que nunca viu um transformador direito, porque ele trabalhou nas equações diferenciais. Não, mas aí, então, tem espaço para avaliação entre pares. Outra coisa é que eu não sei como os bancos, até agora, não se interessaram pelo assunto, mas cada equipamento que tem um tempo de vida residual, um transformador, ele está com 40% de vida útil pela frente. Puxa vida, tem um seguro, se for o caso. Faz um seguro desses 40%, porque se ele pifa, o valor desse 40% você pode ter. E aquela parte já depreciada, aquilo ali, o recurso veio pela receita. Você fez o quê? Você fez uma poupança para quando, depois de 30 anos, você usar essa poupança para repor um equipamento? Não, mas aí entra a figura do financiamento. Então, não sei como os bancos ainda não tiveram interesse no assunto. Né? E, ao final, puxa vida, eu acho que existe tecnologia nos planos de saúde, não é? Com um cálculo atuarial, com expectativa de vida útil, que poderia ser imaginado aí como imagine que todas as transmissoras fossem associadas de um grupo, né, de um plano de saúde. Quer dizer, o que acontece para você acaba fazendo como que
pudesse ser uniformizado, absorvido pelo conjunto das pessoas, das empresas que têm os mesmos problemas. São coisas que ocorreram só para ficar aí listadas para reflexões outras futuras. Mas aí nós temos o Aurélio. O Aurélio tem a nobre missão de falar pelas pessoas, pelas empresas que garantem materiais, equipamentos, para que as transmissoras possam operar. Aurélio, seus 10 minutos. Obrigado, professor. É difícil falar depois do Mário, do Antônio, de você e do Nelson, né? Que com propriedade já colocaram de forma detalhada o tema. Então, assim, eu vou tentar não ser repetitivo com alguns temas, né? Mas, de fato, me permitiria voltar um pouquinho até na apresentação do Nelson, muito bem colocado em cima da CP30, mas eu queria dar um passo atrás, voltar até um pouquinho na CP5, que também está na agenda regulatória da ANEEL, em discussão nesse momento, e vem muito alinhada ao discurso do Mário, né? O Mário colocou aí que 60% da vida regulatória dos ativos em operação vão estar com sua vida útil regulatória vencida em 2023. Se eu não me engano, foi essa mais ou menos a data que o Mário colocou. E quando a gente pensa na quantidade de equipamentos e no volume que se coloca, não dá para se pensar, por exemplo, como citado na própria CP5, de fazer uma substituição massiva, né? E aí o Antônio foi muito feliz, que ele colocou claramente o seguinte: nós temos que ter um planejamento. Veja bem, e o planejamento vem por quê? Vem para as transmissoras se prepararem, para se adequarem à remuneração, para que a ONS tenha condições de fazer a previsão de entrada e receber esses novos ativos no sistema, porque quando você fazer uma operação no sistema, com certeza você tem uma parada, né? E para que as fábricas, com sua capacidade, tenham condições de entregar os produtos em tempo para se fazê-lo. Então, eu acho que essa discussão ela vem em boa hora. O que eu acho que nós estamos tentando trazer nesse momento, e aí eu sinto ainda que algumas entidades não têm, mas é um senso de urgência. O que eu digo com senso de urgência? Existe um problema, e o Nelson foi muito feliz, porque ele colocou assim, mas qual é o problema? E ele foi até achar o diabo lá no finalzinho da apresentação dele, de que trazer o senso de urgência de que é fato, é necessário e precisamos fazer. E aí, obviamente, o Mário colocou alguns pontos interessantes, de fazer de forma simples, de forma coesa, com remuneração adequada e que todos participem nessa operação. O que eu vejo do lado do fabricante, que eu acho que é importante a gente citar? Primeiro que a gente separar muito bem o que é vida regulatória concessionária e o que é vida útil do equipamento técnico, né? E o professor Sidney colocou bem. Eu não posso comparar a operação de um equipamento que trabalha acima de 40 graus, operando banco de reator shunt, que abre 2, 3 vezes por dia, com um disjuntor que vai ter uma operação, sei lá, abre uma vez por ano. Provavelmente, esse disjuntor que operou numa situação muito mais tranquila, ele vai conseguir estender a vida útil dele, né? E de fato, esse é um tema, eu tomei nota aqui de uns pontos, é um tema que a gente tem que tomar um cuidado exclusivo, que quando você pensa num equipamento, vamos pegar um transformador, o professor Sidney citou o transformador algumas vezes. Dentro do transformador existem elementos que, independente da maneira que ele está operando, vão se degradar. Exemplo, o isolante, o papel isolante. Ele tem a composição dele e ali ele tem uma questão de elétrica dele que, por propriedade, ao longo do tempo vai se perder. Então, assim, são fatores que vão... Onde que a gente chega nesse ponto? A gente chega um pouco no que o Antônio e o Nelson debateram. Como as novas tecnologias podem ajudar nesse processo de mudança. Veja bem, nós não podemos pensar em fazer um processo que ele tem um senso de urgência importante, que é necessário fazer e que se exige no planejamento, sem pensar em trazer novas tecnologias. De tal sorte que, na hora que a gente for substituir um transformador, traçamos sensoriamento do transformador, traçamos inteligência para poder trazer numa rede de IoT, de forma que a gente comece a ter uma manutenção não mais pelo booking do fabricante, mas sim pela condição de aplicação do equipamento. Então, a gente teria um planejamento muito mais adequado àquela situação que vive o equipamento em operação, vamos colocar daqui 30, 40 anos que ele entrou em operação, do que propriamente de seguir o booking do fabricante, que muitas vezes não se aplica a determinadas situações. Então, do ponto de vista nosso, é fundamental ter um planejamento claro, uma coordenação, trazendo as melhores práticas internacionais, né, que já vemos sendo aplicadas em outros lugares do mundo,
reduzir a burocracia, eu acho que o Nelson colocou, o Mário colocou bem, quer dizer, a questão da burocracia, até para planejamento fabril, etc., vai trazer condições de que os fabricantes se programem para isso, né? Se programem para isso, né? E as novas tecnologias. Então, quando a gente vai na questão de novas tecnologias, asset management, como gerir isso, controle, operação e manutenção, equipes de campo, tudo isso pode ser, de certa maneira, lá na frente mitigado. E aí eu trago mais um ponto de tecnologia que está em tona, e alguma talvez as transmissoras nem tanto, mas as distribuidoras têm sofrido um pouco, até pelo tema da pandemia, que é o tema da cibersegurança. Quer dizer, como trazer segurança cibernética para a evolução desses equipamentos de forma a garantir um sistema numa plataforma 4.0 protegida. Voltando um pouco aqui no tema do consumo, veja bem, nós, por sorte ou por azar, né, nos últimos 3, 4 anos, por questões políticas, questões econômicas, e agora questões de saúde, como o Covid-19, nós não tivemos o crescimento no consumo de demanda tão forte como deveríamos ter tido. E, obviamente, isso é uma maneira de ajudar o sistema a se manter operativo, né? Então, do ponto de vista da Siemens, e pensando em como a gente poderia fomentar isso, obviamente que do lado da Siemens nós estamos agora com um hub de inovação, liderado pelo Caio, que vai buscar iniciativas com parceiros, o José é um deles, de maneira de estruturar, trazer essas novas tecnologias de implementação no sistema, e com o apoio do Segredo. O Segredo, inclusive, está liderando uma pasta específica, uma brochura específica de segurança cibernética para ser apresentada aí às entidades da ANEEL, né, Antônio? Tem um trabalho sendo feito por vocês que eu acho que é de grande relevância. Então, o que a gente espera nesse momento como fabricante é uma previsibilidade para poder apoiar as concessionárias envolvidas e as entidades, o regulador e a entidade, as outras entidades envolvidas como a ONS, de tal sorte a ter uma programação adequada dentro de um senso de urgência, que possamos fornecer os equipamentos e produtos dentro da necessidade da sociedade. Eu acho que é isso que a gente está vendo aqui do ponto de vista de fabricantes, a interação constante com as transmissoras e com as entidades de classe e com as entidades do regulador é fundamental do ponto de vista de previsibilidade. E, assim, eu acho que nós temos uma puta oportunidade como país nesse momento, porque esse tema é latente, mas ele traz uma situação de que daqui, talvez, 10, 15 anos, um regulatório rediscutido nessa nova agenda aberta pela ANEEL e adequado a atender a necessidade da sociedade primeiro e dos demais envolvidos, de termos uma visibilidade mais clara da saúde do sistema elétrico e uma melhor operacionalidade dele. Então, essa acho que a contribuição que eu teria, professor Sidney, do ponto de vista de fabricantes, e está muito pautado em trazer um senso de urgência para o problema, reduzir burocracia e buscar incentivos adequados para que os agentes tenham condições de fazer os investimentos necessários a fazer essa substituição, que é latente, tá, pessoal? Ela é latente. Ok, muito bom, Aurélio. Eu fico imaginando, numa empresa como a Siemens, e as empresas correlatas, suas parceiras no mercado, porque eu também já trabalhei em empresa que atendiam transmissoras, geradoras, etc., na área da automação. Eu fico imaginando o problema da previsão. Porque esses números todos que se colocou aqui, olha, a transmissão tem 100 mil equipamentos que precisam ser modernizados num prazo de 10 anos. Se você olhar isso e verificar as empresas todas aqui de mercado, enche todas as fábricas e vai faltar fábrica para dar manutenção nisso, para poder fazer retrofit. Agora, o problema é que, felizmente não, até agora você fala, mas um ano a mais, um ano a menos, não mata ninguém, você empurra com a barriga. Só que nós vimos essa situação de empurrando com a barriga momentos como o fim de vida útil de equipamento e, de repente, acontecer e a gente não está preparado. Eu menciono aqui o fim do período de concessão das transmissoras. O primeiro, para aquelas, quando foi implantado o modelo do setor elétrico. Aí falaram, eu tenho 30 anos.
e vai empurrando. E como é que faz? Vai empurrando por um problema de financeiro, contabilidade, de fazer ajustar dentro da contabilidade o valor dos ativos em operação de vida útil residual, que cada empresa registrava de um jeito, tinha equipamento em plena operação, com vida útil registrada na contabilidade zero, totalmente depreciado, porque quando fizeram a troca do núcleo do transformador, alguém registrou como despesa e não ativou esse valor. Portanto, por quê? Ou porque as empresas eram estatais e a contabilidade nas estatais talvez viviam lá os seus momentos de passado. E então, o que acontece? Meu modo pessoal de ver, a renovação das concessões foi um problema da transmissão, que foi negociado uma saída de uma prorrogação e etc., pela dificuldade, pela inexistência de uma numerologia que pudesse indicar qual seria o valor de reversão, que está previsto dentro da regulação. Acabou o período de concessão, reverte. Reverte o quê? Paga para o CNPJ, nome da empresa, lá, que é a transmissora, o valor dos ativos não depreciados que estão ali, os ativos reversíveis. Agora, não dava para calcular isso porque, se você ia na contabilidade, não tinha a menor aderência entre o que estava registrado na contabilidade com a realidade das empresas do lado de fora. Mas, olha, então, primeiro, da sua colocação, olha, a previsão de quando é que as coisas vão acontecer e quando as indústrias precisam estar, as empresas fornecedoras, preparadas para bem atender. Porque também, se chegar uma penca de pedido num ano só, porque a regulação permitiu, porque o recurso existe, vocês não vão ter condição de atender. Esse é o primeiro. O segundo é que é incrível, né? Mas nós não temos um registro padrão, isso devia ser regulatório, talvez, das ocorrências com cada ativo. Outra vez, voltando aqui à universidade, cada professor dentro da universidade tem o seu currículo Lattes. Ele coloca ali dentro desse currículo os eventos, as disciplinas que deu, os concursos que participou, os prêmios que recebeu e etc., porque formam um currículo aberto, acreditável, sobre o qual você pode tomar decisões. Então, esse registro padrão da vida dos principais ativos da transmissão, não precisa fazer isso para cada parafuso, né? Mas para cada transformador, cada reator, cada disjuntor, talvez dessa. Talvez essa fosse uma boa ideia. Segundo, a questão dos retrofits, porque nem sempre é equipamento novo. Você muitas vezes está lá com um tempo de vida útil ou se exaurindo, ou com uma necessidade de agregar instrumentação nova. E normalmente você vai primeiro conversar com quem fabricou o tal do equipamento, os retrofits. Isso eu acho que a indústria poderia trabalhar dentro de um novo modelo. Outra das peças sobressalentes. Eu me lembro uma vez que eu fiquei com uma subestação SF6 parada por mais de 60 dias, porque não tinha um O-ring, uma junta de borracha que o fabricante forneceu até com peça sobressalente. Só que essa borracha ressecou ao longo de 20 anos, e na hora de ser colocado, o técnico, o especialista, falou, não, é bom por uma nova. Tá bom, e a nova? A nova, para fazer uma peça feita na Europa, há 20 anos atrás, parou uma subestação por causa disso daí. O outro são, eu não sei se é iniciativa dos fornecedores ou dos próprios transmissores, que é criar grupos de interesse. Existem peças e equipamentos de suprimento de reposição, de emergência, que tem um prazo longo, e aí acaba impactando na receita variável, nas dificuldades para a transmissora. Talvez, se grupos de empresas transmissoras, catalisados pelo interesse dos fabricantes, pudessem se associar por manter um grupo mínimo de sobressalentes que pudesse atender ao primeiro que precisasse, fosse um novo modelo de trabalho aí, né? E, finalmente, uma coisa que não se fala é no mercado secundário. Às vezes, por uma necessidade de reforço, de ampliação de capacidade de uma subestação, porque chegou uma linha nova, você tem que trocar alguns transformadores.
E, aparentemente, essa troca hoje, os transformadores que saem, ficam para ser aproveitados dentro da própria empresa. Eu acho que esses ativos pesados, caros, que são tirados fora da operação, poderiam compor como que um mercado secundário, que após uma revisão e etc., pudesse terminar seu tempo de vida útil numa outra empresa, não necessariamente na empresa onde ele hoje esteja. Mas tudo são ideias doidas aí que aparecem e a gente não perde a oportunidade aqui de poder mencionar para vocês, para ver se isso pode ajudar como inspiração de novos modelos de negócio, né? Em benefício do cliente final, que é cada um de nós que lá na ponta vive com essa maravilha de continuidade, né, do fornecimento de energia elétrica. Muito bem, nós estamos ao 12:08. 8 minutos após o tempo que era previsto, temos ainda perguntas a fazer, mas eu queria me justificar a todos que, assim como os grandes concertos, depois do tempo todo de executar uma obra, né, a gente fala, bom, terminou, e o pessoal fica aplaudindo, e aí o maestro volta e toca mais um pouquinho. Eu estou vendo aqui uma porção de aplausos que estão chegando, então nós vamos nos permitir mais alguns poucos minutos. Eu abro a palavra agora, inicialmente, para todos vocês, para o Antônio, para o Nelson, para o Mário, para que possam se arguir ou complementar, encaminhando já para os instantes finais do nosso encontro, né? Está aberto. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Por gentileza, professor Mário. Pois não. Muito obrigado. Como nós temos o mesmo mitocôndrio entre o ONS e as transmissoras, nós temos o mesmo DNA, eu vou informar o seguinte. Nós temos, junto com o ONS, um banco de estatística de desempenho de equipamentos, que é alimentado normalmente, está à disposição, e o ONS faz uma macroavaliação de desempenho dos equipamentos. Por isso, ele tem também assento no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e foi através do estudo que ele fez em conjunto com participação das transmissoras, que estão sendo retirados de operação 1.264 transformadores de corrente que operam em 500 kV e que nós detectamos as transmissoras, onde é que estava a raiz do problema, onde é que estava a raiz da família, do lote, etc. Então, este é um trabalho conjunto que nós fazemos, sim, este monitoramento conjunto. Segunda questão, com os fabricantes, e o Matedi, nós fizemos reunião, acho que foi no mês de maio ou junho, né, Matedi? Regularmente, nós fazemos reunião com o fabricante, onde nós apresentamos a ele as avaliações de desempenho dos seus equipamentos fornecidos às transmissoras, com sugestões de aprimoramento, melhoria, porque eu sempre digo a eles, vocês são sócios da nossa disponibilidade, que é um item simples do contrato de concessão que mede a nossa qualidade. E a qualidade da transmissão, meus amigos, está em 99,91%. Se todo o serviço público do Brasil chegasse perto desse número, nós seríamos país de primeiro mundo, porque a ANEEL é muito interessante, viu, Nelson? Não interessa se nós estamos no Rio Grande do Sul ou no Amapá, no Acre ou Rio Grande do Norte. A prestação de serviço tem que ter a mesma qualidade para o consumidor, é indistinto. Isso é muito interessante. E, por outro lado, foi falado sobre a questão de retrofit. Não há um grande incentivo para o retrofit por vários motivos. Primeiro, só se conta nova vida útil para aquele item substituído. O demais existente fica sob risco. Isso dá uma certa distorção. Em segundo lugar, os preços dos equipamentos estão reduzindo, concomitante também com a redução de vida útil. Fica muito difícil um disjuntor, por exemplo, trocar uma câmara de extinção de arco, onde o preço dele é 60%, 70% de um novo,
muitas vezes a tomada de decisão é substitutiva. Por quê? Diferente de usina hidrelétrica, onde o canteiro de obra é a própria usina, no caso de transmissão, cada vez mais as equipes estão sendo reduzidas e alocadas ao fabricante. Por isso que é preferível jogar nessa ótica. E para finalizar, as transmissoras são favoráveis a periodicamente revisar o banco de depreciação dos equipamentos, que a último foi o trabalho da Segre, viu, Antônio Carlos, no ano 2000. As tecnologias mudaram, então nós temos esse paradoxo de não estar, nós estamos colocando vida útil, por exemplo, de 30 anos para equipamento que já superou, não é mais aquele. E, ademais, finalizando, a ANEEL está sempre aberta, nós sempre fazemos reunião regularmente, nós sempre temos levado propostas, é um ambiente muito aberto de debate para nós, inclusive o Ministério, e semana que vem teremos uma reunião com a EPE para que dê mais vida à resolução 443, para que o insumo de encerramento de vida útil do equipamento seja insumo ao planejamento para ver se há necessidade de aumentar a capacidade, melhorar a confiabilidade, se transformando em reforço a bem de você otimizar economicamente as instalações. Muito obrigado a todos, viu, pela oportunidade. Muito bom, Mário, muito bom. Eu pergunto, Antônio Carlos, você gostaria de fazer alguma... Sim, claro. Sim, claro. Até pegando carona num aspecto muito importante que o Aurélio colocou, né, que é a questão da segurança cibernética, né, lembrando que nós tivemos uma tomada de subsídios, né, da ANEEL sobre proposta de segurança cibernética, que se encerrou, inclusive, sexta-feira passada, né, o envio de contribuições, discussão muito importante. Essa discussão, inclusive, o ONS saiu na frente nessa discussão já no início do ano passado, onde foram feitos 2 workshops com os agentes para discutir uma proposta de um novo procedimento de rede para tratar de segurança cibernética. Então, o ONS está muito preparado já em cima dessa discussão, já prontinhos para lançar esse procedimento de rede em audiência pública também, através da ANEEL, obviamente, e, assim, consideramos que, efetivamente, principalmente com essa digitalização enorme que nós estamos vivendo, que está saindo dos centros de controle e está indo para o campo, né? Está indo para os equipamentos, como o Aurélio mesmo falou, o IoT está indo, né, para a subestação, para os transformadores, para os disjuntores e etc. Então, a segurança cibernética cada vez mais é importante para o futuro e para a segurança operativa do sistema, tá? Fora todas as outras questões acessórias, que são a própria gestão do ativo, tá? Então, ficamos muito satisfeitos de ver os esforços da indústria, né, na direção de você reforçar os sistemas que te propõem e que te possibilitam ter uma gestão de ativos mais eficiente, particularmente com o estabelecimento de bancos de dados padronizados, como, né, professor, o senhor falou, né, porque não adianta cada um ter um banco, né, diferente, com parâmetros diferentes, tá? Depois você não consegue fazer uma análise generalizada da questão. Então, a padronização também é uma questão muito importante nisso aí. E, repetindo aqui mais uma vez, o Segre tem agido muito intensamente nessas questões todas de vida útil e desempenho de equipamentos e continua nessa trajetória aí que vai fazer 100 anos daqui a 2 anos e estamos muito orgulhosos disso. Eu participo do Segre desde 82, ou seja, 38 anos, estou particularmente satisfeito com essa trajetória. Okay? E queria agradecer mais uma vez aos colegas todos, Mário, Nelson, Aurélio, o senhor, professor, a gente se conhece há tanto tempo, pela oportunidade aí. Professor, o Antônio me fez lembrar que na época que começou a surgir a automação e controle, que você tinha o protocolo proprietário dos fabricantes, e aí até chegar o advento do IEC 61850, e agora todo mundo se comunica, né? É mais ou menos por aí, não podemos ter esse passo para trás, isso é fato. Exatamente, tem que olhar para frente. Muito bom, muito bom. Aurélio, eu não sei, você teria algum comentário mais? De forma geral, eu queria agradecer a oportunidade, realmente aprendo sempre, né? Sempre aprendo com vocês, e a mim me enriquece o conhecimento. Eu acho que a informação mais importante que eu percebi aqui das discussões,
e que é o que nos fomenta, é o senso de urgência, a necessidade de se fazer. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu fico aqui comigo, que é o senso de urgência do se fazer. Obrigado a todos. Olá, muito bom, Aurélio, muito obrigado, muito bom. Olha, eu queria dizer que o GESEL está fazendo webinars como esse que estamos fazendo hoje, em série, a cada mês, pelo menos um webinar. E eu estou vendo aqui algumas pessoas, alguns colegas, como o Ramon Haddad, que está lá na ponta, colega lá no Conselho de Administração do ONS, mas o Ramon, ele é o rei dos ativos novos. Só tem linha nova para ele. Então, esse negócio de tempo de vida útil está lá para frente, ele não está muito preocupado. No entanto... Muito enganado da tua Sidney. No entanto, um dos temas próximos que vem aí é parcela variável, melhorias propostas em tempos de atendimento e etc. Então, logo mais, num dos próximos webinars aqui do GESEL, nós vamos ter como protagonistas o pessoal da linha jovem. Linha jovem é linha de transmissão jovem, aquela que não tem tanto tempo, subestações novinhas em folha e etc. Vamos ter essa oportunidade. Mas, olha, aqui já estamos 12 horas e 19 minutos, eu gostaria de passar agora ao Nelson Rubner, né, que nos brindou com a apresentação, ouviu as impressões de cada qual, e a essa altura é lógico, mais do que meritório, que ele tenha aí a palavra agora. Doutor Nelson. Bom, só queria agradecer mesmo também em nome do GESEL aí, quer dizer, eu acho que foi uma conversa excelente, eu acho que a gente temos que realmente continuar nesse caminho, que essa sempre foi uma orientação do GESEL. Pena que o professor Nivaldi não está aqui hoje, ele que se dedicou um pequeno recesso hoje, para ver que, apesar de nós estamos quase meia hora depois do tempo, ainda temos 130 e tantas pessoas aqui ligadas, e quando eu dei uma passagem aqui de olhos aqui, quer dizer, além desse grupo todo, quer dizer, nós tivemos até com 160 e tantos, não sei qual foi o número máximo aqui, e uma quantidade imensa de jovens, ou seja, nós temos que estão se preparando, que estão aí discutindo, ouvindo as coisas, os conhecimentos da gente, mas as bobagens da gente também, as dúvidas que tem, que talvez tenham soluções muito mais simples e melhores, e já estão mais antenados com essa geração do IoT. Então, vocês colocaram muito aí hoje, tem muito em termos de inteligência artificial que pode ser usado realmente nesse diagnóstico para detecção de equipamentos que, de fato, estão começando a falhar. Então, acho que foi assim, um negócio muito rico, quer dizer, além desses jovens, eu vi aqui, participando com a gente, estava o Josias, que foi secretário, diretor de empresa, tudo, o Ramon, que você já citou aí, o Hildo Grutchen, que era secretário, foi secretário de energia também, já foi diretor de empresa, todo mundo, quer dizer, um monte da turma aí antiga, aí, o Jarbas aí, que trabalhou junto com o Mário lá também, que trabalhou na ANEEL, trabalhou no Ministério, estava todo mundo aí participando junto com a gente aí, então isso é muito rico. Só um último comentário, de fato, assim, até na questão que o Mário colocou, que os outros colocaram, a questão do retrofit, de melhoria, de substituição e remuneração adequada, e o Mário, na verdade, eu sempre defendi, toda a discussão a respeito de relação de concessão, porque na legislação brasileira tinha previsto, chegava em 2015, toda a concessão de geração, a transmissão acabou e tem que licitar tudo. Quer dizer, assim, eu fui um árduo defensor, não, gente, isso não dá para fazer isso. Imagina você arrancar, por exemplo, assim, né, todo um ativo de transmissão que é operado por uma empresa há 60 anos, 50 anos, 40 anos, conhece tudo quando é aquilo de geração. Eu vou trocar aquilo de mão, então, vem cá, vamos criar uma regra que eu consiga capturar, por exemplo, para a sociedade, um ganho que já teve com aquilo ali, mas a partir de um determinado momento, para mim, isso aí, eu não estou nem preocupado, viu, Mário, se vai renovar com 30 ou 40 anos. Vai ser 30, mas vai ter mais 30, mais 30, mais 30. Vai renovar eternamente como um ativo de distribuição, a não ser que o operador não esteja cuidando adequadamente do ativo. Você está ruim demais, ou seja, vai tirar desse operador se ele não está adequadamente. Agora, um sistema de transmissão com 99, ou seja, fica até difícil lá, né? Fica lá vendo o negócio de confiabilidade, mas não estou na casa da segunda, terceira casa, tem alguns componentes, alguns, então, ativos de transmissão, que é 99,999, né? Ou seja, estão operando, né, gente? Estão melhorando, então temos que melhorar cada vez mais
mas, assim, para mim tem que permanecer sempre com o mesmo operador. E aí a gente incorporar um pouco do que é já feito. Eu discuti muito, e foi colocado isso, inclusive, nas renovações das concessões, que passa a ser uma coisa como uma distribuidora. Então, não tem porquê ser um retrofit, mas você tem que enquadrar adequadamente aquilo ali, ser um investimento e tem que ser remunerado, vai para a base de ativo. E não interessa se faz qual dia, você vai querer reconhecer isso. Logo que faz, se é um equipamento grande, acho que tem que ser mesmo. Agora, se é um negócio que pode entrar lá na revisão, vai ser na revisão, mas retroage a quando o agente gastou o dinheiro, corrige aquilo monetariamente e passa a ser remunerado. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem, acho que no final, acho que a gente, aqui no GESEL, a gente tem que servir aqui de palco, trazer vocês de novo para aqui, a gente ajudar a fazer essa discussão toda, aí acho que como mais academia, quando a gente fica mais livre, sempre discutimos muito com o ANEEL, e levar essas proposições, entendeu? Na linha, como ele colocou lá, de simplificação de tudo e tal, e de uma coisa justa, ou seja, que remunere adequadamente o agente com a qualidade necessária que o consumidor quer, mas também não penalize ele com o custo, ou seja uma coisa justa. Acho que isso que todo mundo está buscando. Então, agradecer muito, acho que foi ótimo ver essa participação tão grande de jovens, e nós ainda já com cabelos brancos ou sem cabelos, né? Todo mundo ainda duro aqui participando desses nossos eventos. Muito obrigado. Nós já fomos retrofitados, Nelson. É isso aí. Tá bem. Olha, eu de minha parte, antes de um agradecimento final, eu queria mencionar aqui para vocês que eu escutei outro dia alguém fazendo um comentário dizendo assim: puxa vida, eu nunca imaginei, né, na minha vida, entrar num banco mascarado e sair levando dinheiro sem ninguém se importar. Né? Eu vou dizer da minha parte que eu nunca imaginei na minha vida fazer um webinar assim, à distância, né? Cada um na sua condição natural, cada um abrindo o seu coração e contando as suas visões, as suas necessidades, né? Da maneira como agora, juntando pessoas de experiência há tanto tempo, ministro, empresário, gente de associação, e falar sobre um tema específico, num tempo muito limitado, mas de uma maneira de um altíssimo conteúdo. Então, são as coisas que causam surpresa para a gente. Esse nosso webinar, para mim, tem um valor de uma audiência pública mais autêntica, porque aqui, sem gravata e sem formalidades, né, sem discursos para defender uma ou outra posição, cada um falando com tranquilidade na essência do assunto, isso nos ajuda muito a levar e a melhorar. Bem, um agradecimento a uma equipe que não aparece aqui, e aqui o Francesco mencionou em algum momento, há uma equipe de apoio toda atrás trabalhando para que um webinar desse aqui aconteça, um agradecimento a ele, ao nosso palestrante, puxa vida, Dr. Nelson, muito, muito, muito encorajadora e motivadora a sua participação, aos debatedores, que também de maneira brilhante aí se houveram, e a todos os participantes, né? Os 160 pessoas que passaram, estamos com 126 nesse momento, 127, alguém entrou agora, acho que queria pegar parte dos agradecimentos só, ou ter certeza que a gente ia parar, mesmo para ir embora para almoçar. Sendo meio-dia e 26, eu peço desculpas pelos 26 minutos, não de atraso, mas de complementação. Não podemos, de forma alguma, passar de meio-dia e meia, porque, como cada um está nas suas residências agora, meio-dia e meia sai o almoço. E se você não está lá, ou come a comida, ou o cachorro acaba comendo o prato da gente. Então, há um deadline aqui para poder encerrar. Então, agora, não mais para pôr argumento, mas para dizer somente um até logo, eu começo com o Nelson. Bom, já disse tudo que tinha que dizer, só realmente agradecer a todos, acho que foi ótimo compartilhar esse tempo aí com nossos colegas aí de profissão aí, e tá essa grande participação aí do pessoal jovem aí, sobretudo. Muito bom. Mário Miranda. Agradeço uma vez mais, a ABRAT está à disposição de todos, espero que esta seja a primeira de várias outras reuniões de debates, agradecer a exposição inicial do Nelson, que deu o tom para nós, e agradecer a participação
dos demais, que nós não podemos responder as perguntas, mas se quiserem, encaminhem para a prática que nós podemos ajudá-los. Muito obrigado a todos. Antônio Carlos. Obrigado aí, professor. Parabéns ao Gesel pela iniciativa. Academia chegando perto da regulação, que é onde o mundo real acontece. Muito encorajador. Parabéns. Antes de passar a palavra para o Aurélio, uma informação que amanhã a gravação do webinar já vai estar disponível no site do Gesel. Quem eventualmente não possa ter participado ou queira ver algum detalhe, já estará disponível lá. Aurélio. Novamente, muito obrigado. Muito proveitoso, muito bem organizado, e como diz o Mário, né, acho que é o primeiro de vários debates. Esse tema, ele nos chama para debater com muito vigor e muito amor, né? Então, acho que é por aí. Obrigado. Muito bem, obrigado a todos vocês, obrigado aos participantes, às 117 pessoas que estão ainda conectadas a nós todos. Um bom almoço, um bom final de semana, e até o próximo webinar do Gesel, que será anunciado pelas redes e chegará até vocês da maneira como chegou a notícia desse webinar. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado. Eu só participo do próximo se me chamar também de juventude, viu? É isso. Obrigado a todos. Obrigado, Essa segregação não é boa, não, Nelson. Os jovens experientes. Retrofitados, né? Ok, um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Bom final de semana. A todos, tchau. Tchau.